Bom, aqui estão as notas do culto, se você quiser acompanhar tudo que vai ser passado aqui nos slides, os versículos que vão ser colocados aqui na tela, você pode escanear esse QR Code, você vai cair no aplicativo da Bíblia e tudo lá já certinho. Bom, para a gente começar e entrar na pregação, queria compartilhar com vocês. Desde pequeno, assim, eu cresci num lar cristão e minha mãe sempre ensinava muito da Bíblia, sempre contava muitas histórias e tudo. E eu sempre me interessei por um tema que sempre chamou minha atenção, que era o tema da salvação. Como que, toda vez que aparecia o tema de Jesus, falando de cristianismo no geral, eu sempre queria saber sobre salvação. Como eu disse, minha mãe ela foi muito presente ensinando a Bíblia para mim e para as minhas irmãs, e contava histórias, teatro e tudo quanto é coisa, mas meu coração pecaminoso só queria saber o que eu precisava fazer, o que eu precisava de deixar de fazer para ir para o céu. Só isso. Eu não estava interessado no que ela contava, no que ela falava, mas o que eu preciso fazer e deixar de fazer para ir para o céu, porque eu não quero queimar no inferno, então vou já resolver meu problema aqui. E eu sempre, assim, eu lembro de alguns momentos, assim, eu lembro uma vez, minha tia estava contando história para a gente, falando da Bíblia e tudo, eu lembro de fazer uma pergunta para ela, eu lembro muito bem isso, eu devia ter uns 9 anos de idade, e eu falei com ela, tia, se, assim, na hora que Jesus estiver voltando, ele vai voltar, e aí eu vou falar um palavrão, mas eu não falo, eu estou quase falando, e aí ele volta, na hora. Eu vou para o céu ou para o inferno? Era uma dúvida muito genuína. Eu não lembro da resposta que ela deu, mas eu lembro de trazer essa dúvida de forma muito genuína. Lembro também, quem aqui já ouviu falar ou já assistiu Deixados para Trás? Algumas pessoas aqui. Deixados para Trás é primeiro uma série de livros, depois uma série de filmes que fizeram na década de 90, e eu nasci nos anos 2000 ali, e minha mãe colocava muito para a gente assistir, se eu não me engano são 7 filmes, contando uma história assim, de pessoas, a partir da volta de Jesus, algumas pessoas ficam para trás. Como que essas pessoas, como que vivem. E, gente, é uma ficção absurda, não tem nada a ver com a Bíblia. Acho que no 3, eles tentam matar o anticristo, explodem o prédio que o anticristo está e ele sai andando, assim. É bizarro como que funciona isso. Mas eu lembro de ver e morrer de medo de Jesus voltar e eu ficar deixado para trás. Morrer de medo. Minhas irmãs, elas também morriam de medo disso. Minhas irmãs, assim, quem conhece a gente sabe que não tem muito toque físico entre a gente. Nós não demonstramos amor dessa forma. E eu lembro uma vez que minha irmã assistiu Deixados para Trás lá em casa, talvez a primeira vez, e ela chega no meu quarto e me dá um abraço muito forte. Eu falei, o que está acontecendo? Alguém morreu. O que está acontecendo aqui? E ela, assim, ela falou, não, é porque eu não quero ser deixada para trás, me perdoa por isso, por isso, por isso. Enfim, isso sempre foi um tema ali, para mim, muito forte. Eu queria entender como que você era salvo, como que funcionava a salvação, de que era salvo, por que era. E talvez isso seja uma dúvida de muitas pessoas aqui presentes hoje também. Talvez seja uma dúvida sua. Como que funciona a salvação? Talvez seja uma dúvida que você se pergunte constantemente. Olha, se eu for uma pessoa boa, se eu der meu dízimo na igreja, pagar meus impostos, não roubar, não matar, não machucar ninguém, mas eu não frequentar a igreja, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Se eu não creio em Jesus, se eu creio em outra religião, como que funciona isso? Tudo vai na mesma religião, tudo vai para o mesmo lugar? Ou talvez você é cristão, você tem certeza da sua salvação, mas você não sabe muito bem como que isso acontece, por que você é salvo. Não sabe, não entende tão bem isso. Bom, nós estamos hoje na nossa série Na Mesa com Jesus. Semana passada o João começou. É uma série que nós estamos lendo alguns capítulos do livro de João, ali do finalzinho do capítulo de João. E João ele relata uma última conversa entre Jesus e os discípulos, do capítulo 13 até o capítulo 17 ali. E ele relata como que funciona, como que Jesus estava conversando com os discípulos na última refeição dele. Na último momento, o que Jesus estava falando com os discípulos. E hoje, nesse trecho dessa conversa que nós vamos analisar e ler juntos aqui, Jesus ele fala um pouco desse tema da salvação. Como que funciona a salvação, quem que é salvo, características daqueles que são salvos de fato,
E o que eu faço a partir do momento que eu entendo que eu sou salvo por Jesus? Bom, vamos ler juntos capítulo 15 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 17. Se você quiser abrir, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo. João 15, 1 a 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Vamos orar. Deus, Pai, essa é a sua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós de maneira viva e eficaz por meio do seu texto, Deus. O Senhor inspirou João a relatar essa conversa com o nosso Salvador Jesus. Obrigado, Pai. Que isso fale conosco nessa manhã, Deus. Que o Senhor traga a realidade ao nosso coração, Pai. Que corações aqui sejam transformados, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos caminhar versículo a versículo aqui. Jesus começa essa ilustração trazendo que ele é a videira verdadeira. Essa é a primeira parte que Jesus traz. E isso para a gente pode ser um pouco complexo de entender. Nós não vivemos no primeiro século, junto com Jesus, nós não vivemos numa cultura de agricultura, mas a realidade aqui é que Jesus não está usando essa imagem só como uma imagem que ele tirou da realidade do povo dele naquela época. Jesus está começando com essa ilustração, ressignificando uma coisa muito importante para os judeus daquela época. Naquela época, a videira, na tradução judaica, se referia a Israel, ao próprio Israel. No Antigo Testamento, se você ler, você vai ver que vários momentos, as escrituras, os profetas, os textos de sabedoria se referem a Israel como a videira de Deus. Olha só, alguns exemplos aqui. Salmo 80, 8, 9 e 12. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantastes no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Mas agora, por que derrubaste os nossos muros? Todos os que passam roubam nossos frutos. Trazendo a ideia de Israel como videira que saiu do Egito, que Deus tirou e plantou eles na terra prometida. Em Isaías 5, 1 e 2 também fala: agora cantarei a meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas, trazendo a ideia de que
Isaías usando uma linguagem poética aqui para profetizar para o povo que Deus cuidou de Israel, tirou Israel de onde eles estavam, colocou no melhor lugar, cuidou deles, olha para eles, monta uma torre para vigiar eles, mas eles só produzem frutos ruins, uvas ruins. Então, existem vários exemplos no Antigo Testamento que mostram Israel como a videira de Deus. E Jesus, quando ele fala aqui, ele começa falando, eu sou a videira verdadeira. Ele está ressignificando uma coisa muito importante para os judeus. Jesus está falando, olha, vocês têm que mudar a ideia de vocês. Israel, nesse momento, não é mais a videira de Deus. Israel, nesse momento, é só uma nação. Eu sou a videira de Deus. Jesus está falando que ele é o verdadeiro Israel. Mas o que significa ser o verdadeiro Israel? Um pouco complexo isso, mas para entender, a gente tem que entender qual que era o papel de Israel no Antigo Testamento, qual que era o papel que Deus colocou para que ele quisesse que essa videira dele colocasse em prática. Bom, o homem, a gente sabe da história, Deus cria o homem, Adão e Eva, e o homem se rebela contra Deus e peca. A partir dali, o homem não consegue mais se relacionar com Deus, o homem é separado de Deus, porque Deus é um Deus santo. Deus não convive com o pecado e ele destrói o pecado que está na frente dele. Então, para não destruir o homem, Deus se separa do homem, não convive com o homem, mas mesmo assim, Deus ainda é amor e ele quer restaurar a humanidade. E para restaurar a humanidade, ele escolhe uma família ali, que vai virar uma nação, para trazer essa restauração para todo o mundo. Então, em Gênesis 12, ali, a gente vê Deus chamando Abraão, falando, Abraão, pela sua família, eu vou abençoar todas as nações da terra. Eu quero ter relacionamento com todas as nações da terra. Então, por meio de você e dos seus descendentes, eu vou abençoar vocês. Em Gênesis 15, a gente vê Deus literalmente assinando um contrato com Abraão ali. Se você quiser ler depois, o contrato naquela época, ele não era num papel e numa caneta. O contrato, eles partiam animais no meio e eles passavam, as duas partes passavam no meio ali, dizendo, se eu descumprir a minha parte, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais mortos aqui. E Deus faz isso com Abraão, a diferença é que Deus faz Abraão dormir, somente Deus passa no meio dos animais, dizendo, eu vou cumprir a minha parte, mesmo que eu sei que você não vai cumprir a sua. E Deus faz essa aliança com Israel. Deus faz esse testamento, esse contrato com Abraão e com sua família, e com a família dele. Em Gênesis 28, a gente vê o filho de Abraão, Isaac, dando bênção para o seu filho, Jacó falando, a partir de vocês eu vou criar uma comunidade de povos e todo mundo vai se juntar em vocês e as pessoas vão vir e adorar a mim como vários povos juntos. Mais para frente a gente vê Deus falando para Moisés, dando a promessa que Deus habitaria no meio deles por meio de Israel. Então Deus ele usa Israel, a videira de Deus, Israel, tinha como objetivo trazer as bênçãos de Deus aqui para a terra. Restaurar o relacionamento de Deus com o homem que estava quebrado. Esse é o objetivo de Israel no Antigo Testamento. E Jesus está falando, olha, agora Israel não conseguiu cumprir a sua parte. Israel não fez a sua parte. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver constantemente Israel fugindo de Deus. Deus se aproxima de Israel, dá bênçãos para Israel, e aí o povo peca, se afasta, Deus julga, o povo se aproxima, eles pecam, se afasta, Deus julga, se aproxima, e é um ciclo gigantesco disso. Deus corre atrás e Israel continua desagradando a Deus. E Jesus está trazendo primeiro aqui, quando ele traz essa ideia da videira, ele traz a ideia que ele é o verdadeiro Israel. É sobre ele que repousam os planos de Deus para a humanidade agora. Israel não tem mais um plano de restauração da humanidade. É sobre ele que repousa tudo isso. N.T. Wright, comentando esse texto, ele fala, a imagem da videira não é apenas uma engenhosa ilustração tirada da agricultura. Ela diz respeito a quem Jesus e seu povo realmente são. Quem Jesus e seu povo realmente são. Então, é a partir de Jesus que virão as bênçãos de abençoar todos os povos, de termos uma aliança com Deus, a antiga aliança quebrada, e Jesus ali nessa conversa mesmo, ele institui uma nova aliança, de fazer uma comunidade de povos, de trazer um reino de sacerdotes, de trazer o próprio Deus habitando no nosso meio. É a partir de Jesus. Jesus está assumindo a responsabilidade por essas coisas.
Mas Jesus ele não para aí na questão. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, trazendo a ideia de Deus é o jardineiro, o agricultor, o lavrador, aquele que cuida, aquele que traz ordem a essa videira, e nós somos os ramos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e o ramo que dá fruto, ele poda. Quando a gente vê Jesus falando dos ramos aqui, fica claro para a gente que de todas as bênçãos que Israel era encarregada de trazer para o mundo, Jesus está trazendo uma coisa individual aqui. Jesus está falando de salvação. Jesus está falando de como que funciona a salvação a partir dele. Antes, a salvação era se você fizesse parte do povo de Israel. Se você fosse circuncidado, se fosse homem, se você cumprisse a lei, cumprisse os rituais, era assim que o povo era salvo. Hoje, Jesus começa a explicar aqui como que nessa nova aliança dele, as pessoas serão salvas. Eu gostaria de ir construindo com você a ideia, Jesus vai dando alguns passos e comprovando um pouco qual que é algumas características de uma pessoa que de fato é salva. E aí eu quero que a gente vá construindo essa noção de salvação juntos aqui. Tá? Então, primeiro Jesus traz aqui dos ramos. Ele traz dois tipos diferentes de ramos. O ramo que não dá fruto, ele corta fora da sua videira. Ele explica um pouco mais para frente com calma isso. Mas ele também traz os ramos que dão frutos. E o que ele faz com ele? Ele corta, os ramos que dão fruto ele deixa lá? Não, ele não deixa a tesoura de lado, ele poda. Ele corta de uma maneira estratégica para que cresça. Mas o que significa essa poda? Olha, poda significa cortar ou tirar coisas para que outras cresçam da maneira certa. Você sabe disso. Eu não tenho muita experiência com jardinagem. Acho que o mais próximo de jardinagem assim, que eu tive na minha infância foi quando a gente tinha um cachorrinho chamado Floquinho, tínhamos acabado de ganhar ele, e ele começou a comer o jardim do meu pai. E meu pai ficou extremamente indignado e, em vez de podar as plantas, podou o Floquinho lá de casa. Eu também, a primeira vez que eu vi alguém podando algo foi uma vez quando eu dei uma flor para minha noiva, para a Sani, e depois de uns 3 dias eu fui na casa dela e vi ela podando, cortando a flor. E eu assim, lá em casa, quando minha mãe recebia flor, minha mãe não é do tipo muito artística, assim, então nunca tinha podado nada, a flor morria em 2, 3 dias. E eu vi a Sani podando, tirando mesmo assim as folhas ruins, tirando tudo que não, como tesoura mesmo. E eu falei, caraca, nem sabia que era assim, que você podava algo, é realmente você cortar, você matar as coisas ruins para deixar apenas as coisas boas. E as flores que a Sani ganha realmente duram muito mais, comparado com as flores que estavam lá em casa. O que a Sani faz? Ela tira o que não presta para que a flor cumpra seu propósito ali de estar bonita. Se você podar uma árvore que dá fruto, você está podando para que dê mais frutos, para que aquilo fique mais belo. E Jesus, quando ele está falando dessa poda, ele se refere às coisas que Deus tira de nós, às coisas que Deus limpa de nós, para nos parecermos mais com Ele. As coisas que Deus tira para cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados. E como que acontece essa poda? Aqui no versículo 3, Jesus fala, dá uma dica para a gente. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, falando com os discípulos diretamente aqui. É interessante que Jesus ele fala que os discípulos eles foram limpos, eles foram podados, pela mensagem que ele deu. E essas duas palavras no versículo 2, poda e limpos aqui, no grego elas são muito parecidas. O significado é de limpeza, de tirar o que não é bom. Então Jesus, no português elas ficam bem diferentes, mas Jesus ele está trazendo um jogo de palavras aqui mesmo, usando praticamente a mesma palavra aqui. E Jesus ele quer que a gente associe essas duas coisas. Se nós formos podados por Deus, nós seremos limpos pela palavra. Ser podado por Deus é quando Deus começa a limpar a nossa vida. Estar limpo diante de Deus é passar pela poda dele. E eu não sei se você já passou por isso de alguma forma. Talvez, de vez em quando, você já percebeu Deus vindo e dando uma chacoalhada na sua vida, mexendo com algumas coisas que estavam lá há muito tempo. Talvez Deus exponha um pecado que você escondia há muitos anos. Ou Deus te mostra que tem um pecado no seu coração que você nunca percebeu que tinha. Talvez Deus abra seus olhos para um relacionamento, seja amoroso ou de amizade, que não está te fazendo bem, que está te afastando dele.
Talvez Deus te chama para um novo tempo, que vai te exigir muita confiança e vai exigir que você abra mão de outras coisas que você sempre teve na sua vida. Ou talvez Deus te mostre que seus objetivos e ambições, eles não estão tão alinhados com a vontade dele assim. De vez em quando, Deus ele nos chama e nos relembra que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. E passar pela poda do agricultor, passar pela lâmina do podador. E Jesus deixa claro que essa limpeza, ela vem por meio da palavra. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Em outras traduções, traduzem por a palavra que eu tenho lhes falado. Vocês já foram limpos pela palavra que eu tenho lhes falado. É a mensagem de Jesus que limpa. Não adianta a gente fazer coisas para mudar as nossas atitudes se não tiver a palavra de Deus. É apenas com a Bíblia que nós, de fato, somos limpos. A mensagem que Jesus se refere aqui, nós temos relatado nos evangelhos, nós temos destrinchadas nas cartas, nós temos o futuro do que vai acontecer no Apocalipse, e nós temos todo o processo até chegar em Jesus, no Antigo Testamento, que o próprio Jesus fala que todas as Escrituras antes dele se revelavam ele mesmo. Então a palavra de Deus é que nos limpa, a palavra de Deus é que nos traz essa poda, que tira de nós aquilo que não deve estar em nós. E olha que interessante aqui, nessa conversa, Jesus ele começou essa conversa sentado com os 12 discípulos, incluindo Judas. E logo depois ali do primeiro capítulo dessa conversa, no capítulo 13, Jesus lava o pé dos discípulos e Judas sai para organizar a traição que ele faria com Jesus. E Jesus, nesse momento que ele está falando isso aqui, ele está falando, fazendo uma distinção muito clara aqui entre os 11 e Judas. Jesus está falando com os 11, vocês estão limpos pela palavra, pela mensagem que eu lhes dei. E todos eles caminharam com Jesus. Judas caminhou da mesma forma que os outros 11. Judas esteve 3 anos com Jesus. Todos eles viram Jesus fazer milagres. Todos eles provavelmente fizeram milagres também. Lá em Lucas 10, quando Jesus envia os 72 mais próximos deles, eles chegam falando, Jesus, até os demônios nos obedecem. Então provavelmente Judas estava nesse meio, que fez milagres, que expulsou demônios. Mas Judas ele não era transformado pela mensagem de Jesus. Judas dormia, acordava, falava, andava, se parecia com os outros 11 tranquilamente. Mas Judas não era transformado pela palavra de Jesus. Ou seja, você pode se chamar de cristão, estar aqui todo domingo, servir, cantar, liderar, pregar, ensinar, falar de Jesus para os seus filhos, mas não deixar seu coração ser transformado pela palavra de Deus. Mas não passar pela poda, não ser limpo pelo que Deus quer, para o que Deus quer de você. Às vezes você não tem um contato profundo, de fato, no seu coração com a palavra de Deus. E com essa ilustração, Jesus está mostrando que no seu povo sempre existirão aqueles que não são transformados de verdade pela palavra. Na nossa realidade hoje, nós podemos concluir que nas igrejas que nós frequentamos, os cristãos que nós conhecemos, sempre haverão aqueles que não se renderam de fato a Jesus. E o objetivo dessa pregação, de forma alguma, é para que você olhe para a pessoa do seu lado e cutuque, está vendo? Você precisa se entregar para Jesus, está vendo? Ou você olha para outra igreja e fala, essas pessoas dessa igreja não se entregaram, não são transformadas. Não. O objetivo é que você olhe para o seu coração e veja o que precisa ser podado no meu coração. O que precisa ser transformado? Como que eu posso me parecer mais com Jesus? Então, para analisar nossas vidas, a primeira característica que Jesus traz de um discípulo verdadeiro é que esse discípulo é constantemente podado pela palavra de Deus. Os discípulos de Jesus são constantemente podados pela palavra de Deus. E boas perguntas para você se fazer nesse momento qual foi a última vez que eu fui confrontado pela palavra enquanto eu estava lendo a Bíblia no meu quarto? Qual foi a última vez que Deus abriu meus olhos para um pecado que eu estava cometendo? Qual foi a última vez que eu fui de fato transformado pelo que Deus falou ao meu coração? E às vezes a gente coloca a vida no piloto automático e segue. E de Jesus é só mais uma coisa que a gente escuta por 1 hora aqui no domingo. Você tem sido podado pela palavra de Deus?
Vamos continuar. Jesus continua no versículo 4 ao 7 aqui. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Jesus mostra que aqueles que são dele permanecem nele. Aqueles que amam a ele, aqueles que são discípulos dele, permanecem nele. Se quisermos nos parecer com Jesus, nós temos que permanecer em Jesus. Mas o que é esse permanecer? No versículo 10, Jesus explica isso com muita clareza. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço nele. Permanecer em Jesus é obedecer os mandamentos de Jesus. E muitas vezes nós deixamos de lado os mandamentos de Jesus. Nós não colocamos isso como prioridade, nós não temos temor no nosso coração para cumprir os mandamentos dele. Uma marca daqueles que foram salvos por Cristo é que eles guardam os mandamentos de Jesus. Quantas vezes, ao invés de permanecer, nós só vivemos como barcos no meio do mar que está acontecendo uma tempestade forte e nós somos levados de um lado para o outro por qualquer vento que nos leva. E nós não permanecemos fortes ali. Para alguns, o vento sopra na direção do conforto. Tudo da sua vida vai para o lado do conforto. Você precisa conquistar para estar bem, para estar tranquilo, para garantir seu futuro, para garantir o futuro de seus filhos. Não que isso seja errado, de forma alguma. Mas se seu barco só for para esse lado, só for soprado por esse lado, tem algo errado aí. O problema é onde essas coisas estão no nosso coração. Para outros, o vento sopra, não tem firmeza, o vento sopra para os prazeres do mundo. Nosso coração vai constantemente buscando prazer, buscando experimentar, conquistar, entender, aprender, viver. Para outros ainda, o vento sopra na direção de pessoas, de aprovação, do que elas falam, de como que você pode conquistá-las. Às vezes nós não permanecemos firmes. Às vezes nós somos inconstantes. Deixa a vida me levar, a vida leva eu para onde quer que o vento sopra. Quem é discípulo de Jesus não é levado por nenhum vento, mas permanece em Jesus. E o próprio Cristo direciona a sua vida. Se é para um lugar desconfortável, se é para desagradar pessoas, se é para abrir mão das suas vontades, o próprio Cristo direciona e permanece firme em Cristo, porque dele é a nossa vida e é o mais importante. Os discípulos de Jesus permanecem. Eu gostaria apenas de explicar aqui o versículo 7 que a gente passou, eu creio que isso possa gerar dúvidas, mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Talvez na hora que eu estava lendo rápido aqui, isso te chamou a atenção, como assim? Se eu permanecer em Jesus, qualquer coisa que eu pedir vai ser concedido? Como que funciona isso? Mas Jesus deixa bem claro, quando minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. Quando permanecemos em Jesus, nós parecemos mais e mais e mais e mais com Ele. E quando as palavras de Jesus permanecem em nós, o que nós pedimos a Deus são coisas que Jesus pediria. Deus concederá tudo o que quisermos quando pedirmos tudo o que Jesus pediria. Deus concederá tudo o que quisermos quando as nossas palavras sejam as palavras de Jesus. E a própria palavra fala isso em Tiago 4:3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Em outras versões, quando pedem, não recebem, pois não sabem pedir. Pois as palavras de Jesus não são as nossas palavras. Então, para deixar claro esse versículo, para não confundir ninguém em relação a isso. Bom, então nós vimos que aqueles que são salvos, aqueles que são discípulos de fato de Jesus, são podados. Então Deus tira aquilo que não faz bem, tira aquilo que desagrada a Ele e permanecem.
Aqueles que são salvos são podados e permanecem. E por que que Deus quer nos podar? E por que que Deus quer que nós permaneçamos em Jesus? O objetivo é o fruto. Todo que dá fruto, ele poda. Então, ele poda quem dá fruto para produzir ainda mais. E ele fala, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Uma terceira característica daqueles que são salvos, são aqueles que produzem frutos. E o que são esses frutos que Jesus está falando? Quando Davi abriu o culto aqui, ele estava falando, logo na primeira música, ele falou que a árvore ela não tem dificuldade para produzir fruto. A árvore ela só vive ali e ela produz fruto, aquilo que sai dela é natural. Então, o fruto é aquilo que sai de nós de maneira natural. Frutos são o que nós produzimos na nossa vida, os resultados das nossas ações. O que as suas ações dizem sobre você. Não adianta nada falar de Jesus e não viver como Jesus. Isso não é produzir frutos. E Jesus deixa bem claro quais são os frutos que Ele espera de nós, quando Ele nos dá um novo mandamento, aqui no versículo 12 e 13. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Jesus poderia deixar o que quisesse. Jesus poderia deixar qualquer coisa nessa última conversa com os discípulos. Se você pudesse ter uma última conversa com a sua família, uma última conversa com seus amigos, sentando numa mesa, conversando por 4, 5, 6 horas, o que você deixaria como seu mandamento, seu pedido a essas pessoas? Jesus, Ele deixa um mandamento para nós amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Jesus deixa o mandamento do amor. Você pode saber a Bíblia inteira de cor. Você pode saber de Gênesis a Apocalipse sem errar nada. Você pode saber pregar como ninguém. Você pode saber cantar como ninguém. Se não tiver amor, de nada adianta. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. E como que nós amamos as pessoas à nossa volta? Jesus deixa claro, dando a vida pelos seus amigos, dando a vida para aqueles que estão à sua volta. E o que dá a vida? É parar de priorizar a si mesmo. É parar de se colocar como mais importante. É negar a si mesmo, negar suas vontades e se colocar diante de Deus falando, Deus, eu estou aqui para o que o Senhor quiser que eu faça. Eu vou me sacrificar por aquelas pessoas que estão do meu lado. Servir é amar, é estar do lado, é acolher, é se alegrar, é chorar junto com as pessoas que estão do seu lado. Não adianta, gente, não adianta você saber de tudo, você ser o melhor em sua profissão dentro da igreja, se não tiver amor, nada adianta. A nossa vida tem que produzir frutos de amor. Aqui na igreja nós falamos com constância, principalmente nos pequenos grupos, que o crescimento espiritual ele não é baseado no quanto que a gente sabe, no quanto que a gente entende, mas o crescimento espiritual é baseado no quanto que a gente ama. É qualitativo. O quanto que nós conseguimos amar o nosso próximo. Se seu amor está crescendo, você está crescendo com Deus. Um pouco antes, nessa mesma conversa, Jesus fala em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos como Ele nos amou. Sabe por que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Porque quando nós amamos, as pessoas prestam atenção. Quando você ama alguma coisa, as pessoas se interessam. Vou dar 2 exemplos. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Meu pai sofreu um AVC de segunda para terça. E foi extremamente complicado. Graças a Deus, ele está 100% bem. Conseguiu chegar lá rápido, levar para o hospital rápido. E já está em casa 100% sem nenhuma sequela, graças a Deus. Mas foi ali, a madrugada de segunda para terça foi tensa. Eu achei que eu perderia meu pai. E foi muito complicado ver ele no CTI, ver ele mal ali. E a médica ali do Mater Dei que atendeu ele, se eu não me engano o nome dela é Daniela Calil. Cara, foi impressionante assim, o jeito que ela atendeu, o jeito que ela fez tudo, o jeito que ela conduziu todo o processo ali. Com muita pressa, com muita dedicação, mas ao mesmo tempo com muito cuidado ao falar com a gente, comigo, com as minhas irmãs, muito carinho na fala dela, explicando cada coisa que estava acontecendo, que estava fazendo.
Mas não estava dando muito resultado ali. E por volta das 4h30 da manhã, o AVC foi 00:30, por volta das 4h30, ela de 15 em 15 minutos estava fazendo alguns testes, levantando o braço, perna esquerda, que ele não estava conseguindo mexer, essa parte do corpo, a boca aqui travada. E umas 4h30 ela fez esse teste de novo, e aí dessa vez deu mais certo. Ele conseguiu segurar o braço para cima, conseguiu segurar a perna para cima, estava conseguindo conversar mais, sorrir com os dois lados da boca. E aquilo foi um alívio, porque ninguém ali no hospital estava esperando essa melhora rápida dele. E aí, nessa hora que ela estava fazendo o teste, ela levantando o braço, levantando a perna, quando ela viu que estava dando certo, quando ela viu que ele estava melhorando, ela começou a rir, ela começou a ficar feliz, ela começou a ficar empolgada. E aí, quando fez o último teste, todos ali estavam bem, ela falou, ele vai melhorar, ela começou a rir, se emocionou, eu me emocionei, minha irmã se emocionou. E ela falou, nossa, a medicina é linda demais, olha só como que aconteceu isso, olha como que seu pai está bem. Olha, ele vai melhorar, e ela, assim, com os olhos cheios de lágrimas. A minha vontade ali era de sentar com ela, tomar um café e perguntar qual que é a sua história com a medicina. Como que você chegou aqui? Como que você aprendeu isso? Me conta. Eu me interessei demais, porque ela amou meu pai ali. Ela amou ele, ela deu o máximo dela com tudo que ela tinha naquele momento. E ela se emocionou, ela estava envolvida ali também. Ela amou ele de verdade. Eu queria saber tudo da vida dela naquele momento. Quando nós amamos, as pessoas se interessam. Quando nós amamos, as pessoas querem saber o porquê, como, de onde veio esse amor. De onde veio esse amor? Um outro exemplo, talvez eu não pensei isso, esse exemplo é mais engraçado, vai quebrar o clima aqui. Um outro exemplo, recentemente nós fomos, como igreja, lá na Guaicurus, pregar o evangelho para as prostitutas, para aquelas mulheres que estavam lá, e lá é meio complicado de estacionar, e eu fui de Uber, saindo no sábado, às 9 da manhã, o endereço Guaicuru 620. E na hora que eu chamei o Uber, eu falei, caraca, eu vou ter que me explicar aqui. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no Uber, bom dia, deixa eu te falar onde que eu estou indo. Aí ele, tá, eu gostaria de saber mesmo. E comecei a conversar com ele, contei que nós estávamos indo lá para um impacto que teria lá, e teria atendimento odontológico, assistência jurídica, curso de maquiagem, convidando as mulheres para um almoço no outro domingo, comemoração do Dia das Mulheres, e o cara ele ficou extremamente interessado. Ele quis saber de tudo, ele quis saber cada detalhe, ele perguntou se acontecia em outros momentos, foi muito interessante, deu para ver um interesse real dele ali. Por quê? Porque ninguém ama aquelas mulheres na prática, no dia a dia ali. E quando ele viu uma igreja que está indo lá, várias igrejas reunidas, uma organização missionária, como que é isso? Deixa eu entender. Quando nós amamos, as pessoas se interessam. É por isso que Jesus fala que as pessoas vão saber que nós somos discípulos dele, quando nós amarmos uns aos outros. Os discípulos verdadeiros de Jesus dão frutos de amor. Como que está o amor na sua vida? Quem você está amando? Só você? Só aqueles que são próximos? Só aqueles que são excluídos? Aqueles que ninguém gosta? Aqueles que não têm dinheiro? Aqueles que as pessoas deixam de lado? Aqueles que não têm condição de ser amados? Aquela pessoa chata que ninguém gosta de ficar perto? Quem que você está amando? Vocês fazem um esforço para amar? Discípulos verdadeiros de Jesus dão frutos de amor. Então nós vimos, eles que são salvos, os discípulos verdadeiros, eles são podados, eles são limpos e eles dão frutos de amor. Eu quero trazer uma última característica que Jesus mostra daqueles que são salvos aqui, talvez a mais profunda. Eu quero que você preste muita atenção. No versículo 8, Jesus fala: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Por que é mais profundo isso? O que tem de mais nessa fala de Jesus? Quando Jesus fala que glorificam a Deus, trazem grande glória ao meu Pai, isso pode ser entendido também como adoram ao meu Pai, trazem grande adoração ao meu Pai, trazem glória a Ele.
E na Bíblia, a adoração ela é descrita como atribuir o valor máximo de tudo que você tem, dar o maior valor a algo ou a alguém. Isso é adoração. É glorificar a algo, é enxergar aquilo como o mais magnífico e maior possível e colocar no lugar mais alto da sua vida. Isso é adoração na Bíblia. Não é só gostar, não é só amar, é amar mais do que tudo. E a Bíblia também diz que até a pessoa menos religiosa, até a pessoa que não quer saber, nunca pisou numa igreja, em nada, até essa pessoa adora a algo. Tem esse olhar de adoração máxima para algo. Não só a Bíblia diz isso também, a psicologia também traz isso, Freud chama isso do desejo do ser humano, dessa busca por essa falta. E todas as pessoas da face da terra olham para algo como a sua fonte de sentido e de felicidade. Todas as pessoas, todos os corações têm algo no lugar de valor máximo. E a questão é que, sem essa coisa, você perde essa coisa, a sua vida fica insuportável, impossível. Essa coisa, ou essa pessoa, esse algo, é seu oxigênio emocional e espiritual. E a questão é que isso te controla. Todos nós somos controlados por aquilo que nós adoramos. Não tem como você se controlar. Você é controlado por aquilo que você adora. Você tem nesse lugar de adoração máxima, aprovação das outras pessoas, você vai ser controlado pelo que as pessoas pensam. Se é o poder, você vai ser controlado pelo status, pelo dinheiro, sobre quem que você consegue exercer poder em cima das pessoas. Se é sobre conforto, você vai ser controlado pelo que você tem ou pelo que você pode ter. Você não controla a si mesmo, mas você é controlado pelo que você adora. E você não consegue se mudar. Você pode até reconhecer, poxa, na minha vida, nesse momento, no lugar de valor máximo está a minha esposa, a minha casa, o meu dinheiro, o meu status, a busca pelo poder, a busca pelo conforto. Você pode até reconhecer e fazer programas, fazer intensivos para tentar mudar isso, mas você não consegue mudar as suas ações, o que você faz, se você não muda o que você adora. Você não muda o que você glorifica. Quer ver? Um exemplo interessante. Tem um amigo que, antes dele se converter, ele era um cara, assim, extremamente pegador. Ele queria ficar com todas as mulheres, transar com todas as mulheres, e queria, assim, conquistar e largar e partir para outra. Era a forma como ele funcionava, e todo mundo à volta dele sabia disso, e ele fazia isso, assim, parecia que era o objetivo da vida dele. Era muito claro isso, assim. E ele se converteu em um momento, veio para a igreja, não essa aqui, ninguém fica olhando, quem será? Não está aqui na igreja de Luzia. E ele se converteu, e quando ele começou a servir na igreja, o objetivo dele parecia que era estar na liderança de tudo. Ele queria controlar tudo, ele queria estar na frente, as reuniões, ele que tinha que puxar, como que funcionava, ele que tinha que fazer funcionar, ele que tinha que estar na frente, ele que tinha que controlar tudo. Isso deu problema, ele se afastou um tempo, depois voltou, hoje, graças a Deus, seu coração mudou, mas naquela época, ele saiu da igreja, deu problema, por quê? Porque o objeto de valor dele não tinha mudado. O objeto de valor dele, a gente percebeu que não era antigamente pegar a mulher, viver essa vida de pegação, não. Era o poder que ele exercia sobre isso. Era a conquista que ele tinha e o poder de largar a hora que ele quisesse. E quando ele vem para a igreja, ele quer também exercer o poder dentro das reuniões, dentro das decisões, dentro de como funcionava cada coisa. O objeto de adoração dele, de valor máximo, continuava sendo o poder. Ele saiu da imoralidade para a moralidade. Ele saiu da irreligião para a religião. Mas o que o coração dele adorava não mudou. Não mudou. O que ele queria, o que ele tinha como maior valor ainda era o poder. Nós só vamos mudar o que nós fazemos quando o objeto de valor do nosso coração for
transformado por completo. O objeto de adoração do seu coração não mudou, você não mudou. Nós temos que ser transformados. E uma marca dos verdadeiros discípulos de Jesus é que eles glorificam e adoram a Deus. O objeto de adoração, o objeto de valor máximo, aquilo que decide o que eles fazem, é Deus. Não é mais poder, não é mais a sexualidade, não é mais influência, não é mais o dinheiro, não é mais o conforto, é Deus. Uma marca daqueles que são salvos de verdade é que eles são direcionados por Deus. No versículo 8, Jesus deixa claro isso. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai. Vamos refazer o raciocínio. Como que a gente traz glória ao Pai? Como que a gente glorifica a Deus? Produzindo frutos. Como que a gente produz frutos? Sendo podados, passando por dificuldades, encarando os desafios da vida, abrindo mão de coisas, abrindo mão de pecados, negando a nós mesmos e permanecendo em Jesus. Dia após dia, colocamos Jesus como a sua prioridade, vez após vez, com constância. Ou seja, nós produzimos frutos, trazemos grande glória ao Pai, nós adoramos ao Pai quando nós temos tudo, quando nós colocamos tudo que temos diante de Jesus. As dificuldades, os momentos bons, as coisas difíceis, as coisas fáceis, o nosso tempo livre, os nossos relacionamentos, tudo que nós temos está diante dele para que ele possa fazer o que ele quiser conosco. Uma marca daqueles que são salvos é porque o objeto de adoração do coração é Jesus e mais nada. A sua vida não é mais decidida por você, mas é decidida por Cristo. Você foi comprado por Cristo, você não é mais escravo do seu pecado, você é servo de Jesus. Esses são aqueles que são salvos. E é aí que nós somos salvos. Quando o objeto de adoração do nosso coração muda, quando a nossa vida muda, quando a nossa prioridade muda. Quando Ele é tudo que nós temos, quando não sobra mais nada. Quando nós confiamos e que nós não somos suficientes e confiamos nele, nós entendemos que nós não conseguimos nos salvar. Quando nós cremos que ele se entregou por mim, fazendo uma obra que eu nunca poderia fazer. Quando nós entendemos que a ira de Deus que deveria cair sobre mim, caiu sobre Cristo. Quando Jesus é tudo de mais valoroso que está dentro do nosso coração. Aí fica fácil permanecer em Jesus, porque Ele é o que a gente mais quer. Aí fica fácil ser podado, porque nada dessa vida tem mais valor do que Ele. Então, se nós somos podados para Ele, eu posso perder qualquer coisa. Aí não tem esforço para dar frutos. Aí não tem esforço para amar, porque Ele me amou e eu vou retribuir desse amor. Nós somos salvos quando Jesus é tudo em nós. Quando nós confiamos em Jesus com tudo que temos. Quando a nossa vida depende dele, quando eu entendo, eu não consigo, eu sou teu. Se não fosse por ti, eu estava condenado, merecendo a condenação. Aquelas dúvidas que eu tinha sobre salvação, aqueles questionamentos que eu tinha, quem é salvo, quem não é, como que funciona, são salvos da ira de Deus, aqueles que confiam em Jesus. A palavra fala que a salvação vem pela fé. A salvação vem pela fé, e fé é confiar 100%. O Yali, no retiro do ano passado, no retiro luzeiro, ele trouxe uma ilustração sobre o que é fé, que me marcou e para mim explica da melhor forma. Ele falou, se tivesse 2 torres aqui, eu colocasse uma corda bamba no meio delas e falasse, você acredita que eu vou passar entre essas cordas bambas? Você fala, acho que não. Aí o Yali vai e passa. Ele consegue passar nessas cordas bambas e ele volta. Ele fala, você acredita que eu passo de novo? Você já foi uma vez? Acredito sim. Ele passa de novo e ele volta. Você acredita que eu passo de novo? Acredito. Isso é acreditar. É acreditar que ele vai passar. Ter fé é falar, deixa eu ir no seu colo.
Eu confio em você com a minha vida. Eu confio tanto que você vai passar, eu vou no seu colo. Você vai me levando daqui lá, porque eu confio. Ter fé é confiar que Jesus é o único que pode te salvar. É deixar a sua vida nas mãos dele e deixar ele ser tudo em nós. Tudo em nós. A gente encerrar, nós entendemos aqui quem é salvo. Salvos são aqueles que colocam a sua fé em Jesus. Mas eu não quero deixar só no campo da ideia aqui. Paulo ele fala para colocarmos a nossa salvação em prática. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo nos instrui a colocar essa salvação quando confiamos em Jesus, como somos livres da escravidão do pecado, quando somos livres da ira de Deus, nós podemos colocar nossa salvação em ação. E Jesus deixa bem claro, assim, acho que 3 instruções, ou 3 coisas nos últimos 2 versículos para colocarmos a nossa salvação em prática. Versículo 16 e 17. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. 3 coisas para levarmos para casa hoje. Primeiro, o que a gente pode aprender? Quando Jesus fala, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Você não é cristão, está aqui hoje, está visitando, não tem certeza que tem a sua fé nas mãos de Jesus, no colo de Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã a entender que não depende de mim, não depende de você, a nossa salvação. Não depende. Você está aqui, você sentiu falta de Deus recentemente, você percebeu que Deus está meio longe, isso já é um sinal da presença de Deus. Porque nós, como pecadores, não conseguimos nem perceber que Ele não está presente. Você está aqui hoje, Jesus está se revelando a você. Eu gostaria que você desse uma chance e colocasse as suas vidas na mão dele. Ele continuará se revelando a você se você buscar. Se você é cristão e às vezes pensa, cara, eu estou vivendo uma vida de pecado absurdo. Eu não consigo largar essas coisas, eu não consigo mudar, eu não consigo acreditar em Jesus com toda a minha força, minha fé está fraca, eu estou longe de Jesus. Aqui fica um consolo. Ele nos escolheu e não a gente escolheu ele. Você acha que você não dá conta? Versículo que nós acabamos de ler. Ele que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Não é sobre nós. Não é sobre o que você consegue fazer. Não é sobre o que você consegue oferecer. Ele te escolheu e ele vai efetuar a boa vontade dele até o final. Segunda coisa, conselho. Produza frutos duradouros. Jesus nos escolheu e nos chamou para irmos e produzirmos frutos duradouros. O que você tem feito com a sua vida? Você tem produzido frutos que duram? Ou você tem vivido uma vida para você que não dura nada, que não vale nada? Quais têm sido os seus objetivos? Quais frutos têm saído de você? Produza frutos duradouros. E por fim, Jesus deixa o seu mandamento: amem uns aos outros. Deixe que o amor de Jesus te guie. Essa semana, ame aquela pessoa que você nunca demonstrou amor antes. Produza frutos de amor de verdade. Se você entende que foi salvo, deixa essa salvação virar uma salvação prática. Demonstre o amor de Jesus, da mesma forma que aquela médica demonstrou o amor dela no meu pai ali no hospital. Se importe, se emocione, saia da sua zona de conforto e ame as pessoas de verdade. Aqueles que são salvos são guiados pelo amor de Jesus.
Feche seus olhos. Olha para dentro do seu coração. Veja como que você pode confiar mais em Jesus, em qual área da sua vida você tem que entregar para Cristo. É se permitindo ser podado? É permanecer com mais firmeza em Cristo e não se deixar ser levado pelos ventos do mundo? É amando uns aos outros? Onde que você precisa melhorar? É confiando com a sua vida em Jesus? Onde que você precisa melhorar? Coloca isso diante de Deus. Vou te dar uns segundinhos para orar e eu vou orar depois. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá o presente de podermos confiar no Senhor com toda a nossa vida, Pai. O presente da fé, Deus. Nós sabemos que isso não vem de nós, mas é dom de Deus, porque nós não poderíamos, não conseguiríamos crer e confiar em Ti com tudo que temos, porque somos pecadores, Jesus. Mas obrigado, porque Jesus veio, morreu em nosso lugar e nos dá esse presente. Podemos ser salvos. Fala ao nosso coração, Pai, que cada um aqui saia hoje, Deus, um coração cheio de Ti, Pai, confiando mais no Senhor.